nós chamamos de centralidades não são propriedade, não são propriamente habitação social. Há de chegar o momento, e não está muito longe, em que o Estado vai deixar de construir centralidades e nós vimos avisando. Algumas que já foram iniciadas, vamos manter o compromisso de as construir. Eu posso citar o caso do Kwanza Norte, de Malange, do Congo. Ok. De Mbaza Congo, desculpa, do Soio. Eu que estou a ler mal. Preciso também de óculos. O presidente angolano resumiu dizendo que nos próximos tempos, nos próximos anos, meses, dias, vai deixar de construir centralidades no país. Apenas construirá aquelas que já estão no programa de desenvolvimento e estrutural, muito mais. Os angolanos perguntam se isso é bom ou é mau para a economia, para o partido, para os angolanos, o Estado angolano parar de construir centralidades. O presidente angolano disse que isso aqui, porque vamos parar, porque essa não é a nossa responsabilidade. A nossa responsabilidade é construir habitações sociais. Ponto. O PR, nesta afirmação, está certo. Ok? O Estado não tem a obrigação de construir centralidades, habitações familiares, habitações comerciais. O Estado tem a obrigação, atenção, de construir habitação social. Mas há aqui um porém, ok? Há aqui um porém. Eu, por acaso, escrevi aqui nesse livro Como Dar Casa para Todos. Esse livro aqui eu escrevi que é possível darmos casa para todo mundo. Vários modelos. Quem quiser ler esse livro aqui depois, manda mensagem aqui no Instagram. Joaquim, quero ler esse livro aqui. Pronto, mando para ti. Também está disponível na Amazon. Do que tu esteja, pode ler esse livro aqui. Eu escrevi que é possível, nos todos os países, darmos casa para todos. Porque existem vários modelos, ok? Voltando aqui ao tema. O PR, ao dizer que vamos parar de construir centralidades, não está errado, atenção. Por quê? Mas não está errado porque as economias funcionam por etapas, ok? Um país, quando se torna nação independente, autônomo, por exemplo Angola, né? 75 tornou-se um país, ok? Angola era o que era, depois tornou-se um país em 75, ok? O país é como uma criança, vai crescendo. Na fase embrionária de crescimento, para Angola vamos contar 2001, com a paz, ok? Em 2001, com a paz, Angola é uma criança que começa a caminhar por si própria, mas é uma criança completamente destruída. Um país destruído, quando um país começa a viver a sua vida, Angola em 2001 ou então Angola em 75, okay? Vamos considerar 2001, que é melhor. O Estado tem a obrigação de construir todas as estruturas de apoio à economia. Todas. Estradas, habitações sociais, habitações comerciais, habitações, até condomínios. Tudo que for infraestruturas de apoio à economia. Estradas, hospitais, escolas, casas, supermercados, shopping. No Dubai, os hotéis são construídos pelo Estado, ok? No Dubai, no Catar, o Estado está a construir hotéis, estradas, hospitais, hotéis. 7 estrelas, quem construiu o Estado. Portanto, quando o país está a começar a crescer, ok? O Estado constrói tudo, mas tudo mesmo. Na fase embrionária de crescimento. Angola 2001, razão pela qual o Estado angolano foi construindo algumas centralidades. Claramente falhou na distribuição, até hoje as centralidades, há casas que estão em capins, está a falar na gestão, mas vamos focar no tema, ok? Porque essa aqui já, gestão, distribuição é outro tema. Construção também é outro tema. Então, no estado embrionário, o Estado tem a obrigação de construir tudo. Que vai para o Dubai, aquela estrada, aqueles prédios, tudo, até aqueles camelos que você vê nos desertos, quem comprou, quem sustenta é o Estado. Por quê? Está na fase embrionária em que está a criar empresários. O Estado constrói e deixa os empresários gerirem. Quando os empresários geram receita. As famílias vão crescendo para a classe econômica, para a classe média. Quando o Estado atinge um estado de equilíbrio em relação à classe média, o Estado o que ele faz? Para de construir essas infraestruturas todas, hospitais, estradas, pontes, centralidades, para de construir e as que tem o Estado privatiza. Fomos a poder passar a riqueza para a mão dos empresários, das populações. Okay? Até as estradas o Estado privatiza, porque o Estado precisa de passar a riqueza para as mãos das famílias, para as famílias poderem multiplicar cada vez mais. Ponto. Quando o país começa a atingir um pico de desequilíbrio, por exemplo, em fase de crise econômica ou então em fase de gestão danosa, né? O Estado tem as casas, tem as pontes, tem os hospitais, tem os hotéis,
atingiu o pico, o estado de equilíbrio econômico, onde a classe média já alta aumentou, o Estado, o que é que ele faz? Né? Passou aquelas empresas para as famílias, de forma a poderem criar riqueza, mas quando o Estado passou, digamos, privatizou, vendeu-as, né? Portanto, ou então licitou, né? Há muitas ferramentas de poder passar estruturas públicas para os privados. Mas quando o Estado percebe que aqueles que receberam aquelas infraestruturas estão a gerir mal, não é? O Estado pode voltar a nacionalizar aquelas infraestruturas, ok? Ao nascer, constrói tudo, estado saudável da economia, privatiza, em estado de declínio, ou então abuso de poder, ou então abuso de confiança, corrupção, falta de pagamento ao Estado. Por exemplo, o Estado quando privatiza alguma coisa, você vai pagando aos poucos, ou então a ponto de pagamento, depende. Falta de pagamento, o Estado volta a nacionalizar. Portanto, atualizando aqui esse tópico, o PR ao dizer vamos deixar de construir centralidades para a situação atual de Angola é fixe ou é mau? Para a situação atual de Angola, não é uma medida que eu apoiaria, pessoalmente. Porquê? Porque o país ainda falta de casas bonitas. Okay? Construímos casas, muito poucas casas, porque se nós virmos o país ainda continua com prédios que têm furos dos tempos de guerra. O Estado precisa continuar, pelo menos, reabilitar aqueles edifícios, destruir e construir aqueles edifícios antigos, dos privados, mas o Estado pode construir, depois entregar a esses próprios, e de forma a poder elevar o país no mesmo nível de crescimento, nos Congo-Cubango, em Malange, nos Malanges, no leste do país, na Lunda Norte, na Lunda Sul, no Mochico, no Zaire, não é? Diz-me aqui as províncias mais esquecidas do país. Diz-me aqui em comentário, porque eu também às vezes dou essa uma branca. O Iji, por exemplo, as províncias mais esquecidas do país, claramente aí o Estado tem de ir, construir sim centralidades, claramente depois optar por uma ferramenta muito mais eficiente, de forma a poder entregar a gestão a um privado e a longo prazo negociar a privatização dessas infraestruturas, ok? Para a situação atual de Angola, não sei se é já aceitável o Estado parar de construir casas, porque as famílias ricas em Angola ainda se contam, são pouquíssimas. A classe média está com dificuldades, a classe rica não se assume, ok? Quem é rico, muito rico em Angola, não se assume. Os que dizem que são ricos são aqueles que mentem, não são ricos, porque o puro rico mesmo da banda nem sequer diz que é rico, tá percebendo? Portanto, a classe rica, a classe alta, ainda não se assume, quase não existe. A classe média, aqueles que já estão na classe média, estão mais a cair. Logo, eu acho que não é a altura certa de pararmos de construir centralidades, porque centralidades servem em quê? Para acabarmos com as sanzalas, para a nossa realidade. Nós temos muitas sanzalas, muitos bairros, né, desorganizados. Eu acho que seria uma ferramenta de podermos tornar o país cada vez mais urbanizado. E o Estado, por ser, para a causa de Angola, ainda uma entidade aforradora, devia aqui vestir a camisa dos Emirados Árabes Unidos, do Dubai, do governo do Dubai, da Arábia Saudita, Doha, do Qatar, que eles fizeram, decidiram construir infraestruturas várias, porque sabem que as populações ainda não estão em condições de fazerem ou então não estão em condições de estarem no nível de ambições do Estado. É normal ainda o angolano era normal continuar a construir infraestrutura de forma a poder eliminando as sanzalas, ok? Senão depois o que vai acontecer? Vais-te para um bairro, uma sanzala, mas tem lá uma vivenda, porque naquele bairro tem um jovem que conseguiu. Vai para outro bairro, um bairro muito feio, depois tem um prédio. Vais para outro... Dá para perceber? Para tentarmos organizar o país, urbanizar o país, eu acho que ainda o Estado devia ter mais 10 anos para ir construindo infraestruturas várias. Prédios, de preferência, não mais centralidade, porque os prédios, o que é que fazem? Ocupam pouco espaço e albergam muitas populações. Ok? Pouco espaço e muitas populações, em vez de centralidades. Família, aqui perguntas antes de avançar para o outro tópico.